Começando mais uma edição do nosso Livecast, edição de número 121, ao meu lado aqui, Lúcio Mancini, beleza, meu caro? Tamo junto. Joia. A gente vai conversar hoje com o Danilo Lima, que é executivo de inteligência de mercado, marketing, mas pelo que vocês vão ver, ele flutuou por diversas áreas aqui até chegar onde está hoje. Danilo, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Sucesso, obrigado aqui pela presença. E conta pra gente, como é que foi a sua transição de carreira aqui? Você estava contando para a gente uma experiência interessante que você teve quando você montou a empresa e tendo que convencer o primeiro cliente da necessidade de energia eólica. É isso. Como foi isso, cara? Enfim, acho que como todo engenheiro, né, eu sou engenheiro de formação, me formei em engenharia elétrica na Federal do Rio, todo muito pensamento lógico, matemática, física, 1 mais 1 igual a 2, movimento retilíneo uniforme, aquela coisa toda que a gente está acostumado a aprender. Você é carioca? Sou carioca, né? Já entreguei. Mas não tem muito sotaque. Eu ia falar. Também já dei uma andada. Já morei em BH, moro em São Paulo, então já dei uma misturada. Corintiano? Que isso, vascaíno. Ixi, Maria. Menos mal, né? Não, flamenguista não. Diga. Mas, sendo engenheiro de formação, então um pensamento muito organizado e lógico, me formei em engenharia elétrica, depois eu fui me especializar em energia renovável, né? Então fui fazer um mestrado na Alemanha, aprendi sobre energia solar, eólica, biogás e tudo mais. E quando voltei ao Brasil, isso em 2012, tive um pouco de trabalho como engenheiro, projetista, vá para obra, instalação de painel solar, aquelas coisas todas, e decidi abrir uma empresa, né, de energia solar com um sócio, era um colega de faculdade, ele engenheiro de produção e eu engenheiro eletricista, a gente se complementava de algumas formas e vamos abrir nossa empresa de energia solar, né, a gente vai liderar a transição energética do Brasil, a gente pensava, né? Isso em 2012? Isso em 2012. Naquela época, 2012, cara, 13, nem se falava muito, né? Nem se falava nada. Tinha energia eólica já, né? Os primeiros leilões de energia grande já estavam acontecendo, mas para casa, né? Isso não existia, né? E eu vim, né? Eu fiz uma mestrado na Alemanha, lá você olhava cidades do interior com 1.000 habitantes, tudo casa cheio de painel, e falei, uma hora vai chegar no Brasil. Né? Eólica ou solar? Solar. Solar inicialmente, mas já trabalhei com todos. Eu trabalhei com eólica, trabalhei com biogás, incineração de resíduo, aterro, mas essa empresa foi sobre energia solar. Tá bom. E eu trazia bagagem técnica, ele trazia uma bagagem de negócios, né? Ele foi ex-consultor, ex-Endeavor, então trazia uma bagagem de negócio bem interessante. E a gente resolveu desenhar o modelo de negócios e como é que a gente ia fazer para comprar, importar da China, transporte, câmbio, projeto, assim, projeção de preço no futuro, dólar, tarifa, câmbio, tudo bonitinho, montamos um modelo lindo, né? Fluxo de caixa descontado, TIR, NPV, tudo lindo. E falou, temos um negócio, né? E aí saímos para a rua. E aí foi quando o Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? E aí foi quando a gente encontrou nosso primeiro cliente. Eu não lembro se era um advogado ou um psicólogo, mas um desses dois. E esse foi o soco na cara? E esse foi o soco na cara. Foi tentar usar a lógica, né, de engenheiro, né, os dois sócios engenheiros, para um, né, psicólogo, e explicar por que a energia solar fazia bem, e ia ser o futuro, e o sistema, e capta energia, e tem um inversor que muda a corrente, disjuntor. E ele ficava olhando para nossa cara assim, mas, cara, o que vocês estão falando? E a gente não conseguia, e travou, e a gente não conseguia. A gente falava, não, você vai economizar. Tá, mas como assim? E se der problema? E não sei o que. A gente, cara, não deu. E aí foi quando a gente parou para pensar, olha, do outro lado da mesa tem um ser humano. Como é que eu falo com esse cara? Como é que eu explico? Como é que eu transformo um Excel? Né, a gente estava brincando aqui sobre o Excel. Como é que eu transformo as células e regras e fórmulas uma coisa que faça sentido para o lado de lá. E aí foi aí que a gente entendeu que não dá. A cabeça é outra, o discurso é outro e a história que eu conto é outra. Conta pra gente, como é que, quando você pegou em 2012 para o que a gente está hoje? Porque quando você viaja para... Cara, a Europa acho que é bem desenvolvida no que diz respeito à energia solar, energia
eólica também, sabe? Você vai para a Bélgica, o que mais tem é aquela... São os aerogeradores, aquelas turbinas. Gigantesco, para tudo que é canto, tem um canto desse. Quando você vai, sei lá, para Fortaleza aqui, você vê bastante também. Bastante. Mas em São Paulo é raro, né? Não temos muitos, né? Mas a gente tem, cara, América Central... nos Estados Unidos você vê muita... Às vezes tem um canteiro que faz um retorno numa estrada, você já vê lá um monte de placa solar, vários lugarzinhos eles aproveitam ali para fazer a geração de energia. No Brasil você vê pouco ainda, né? E eu imagino que pelo potencial que nós temos, tanto de terra como abundância, né? E a gente nem precisa necessariamente de sol, né? É claridade, né? É isso, A gente precisa ter claridade, a gente não precisa ter calor, né? Então, o calor ajuda, mas não é essencial. Claridade, foi isso que você falou, né? São os raios luminosos que vêm do sol que, de fato, ativam as células fotovoltaicas, né? E aí, inclusive, acho que, né, só para fazer um gancho legal, tanto eu como empreendedor, né? E eu dei errado, né? Só para adiantar, não deu certo, eu tive que sair, quebrei, aí depois eu comecei uma outra carreira. Mas eu vi isso também como consultor. Eu fiz consultoria na época em energias renováveis para o governo, para empresas de pesquisa energética, para outras distribuidoras e para algumas empresas maiores, mas olhando do ponto de vista de investimento. E isso é uma coisa, acho que é um ponto muito importante do porquê que a gente teve dificuldade lá atrás, né? Porque eu tive dificuldade lá atrás. A energia renovável como um todo, e não só a energia renovável, a gente pode até traçar esse paralelo para todo investimento em tecnologia, né? Então, em grandes empresas, eu tenho que fazer um CAPEX num sistema grande. Qual que é o grande problema? É um investimento inicial muito alto. E aí, geralmente, é um investimento inicial muito alto e a economia ou a receita ela é pouquinho ao longo de muito tempo. Isso requer um olhar de longo prazo muito grande. Então, assim, não é que eu vou o payback em 2 anos ou em 1 ano e meio. Não, às vezes o payback está em 5 anos ou em 10 anos. E mesmo o payback é uma métrica muito simples para a gente olhar. Tem vários ganhos no meio do caminho. E quando a gente além do payback, cita alguns. Tudo que está diretamente relacionado aos projetos, então payback, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, o valor presente líquido, o NPV em inglês, né, tudo isso dão dimensões diferentes do retorno de um projeto, se faz sentido ou não, né? Só que algo que eu gosto muito de parar para pensar, que a gente chama em economia ou em sustentabilidade, são as externalidades positivas, né? Então, se eu invisto num sistema, por exemplo, um sistema de CRM, é algo que está bastante próximo. O sistema em si, quanto que você vai ganhar de taxa de conversão a mais, funil, topo, médio, funil... Você consegue calcular tudo, bota tudo no papel. Agora, o que você vai ganhar mais disso que não está no papel? Disseminação do conhecimento da informação sobre o cliente. Todos na organização passam a entender o que está acontecendo no funil de vendas. E tudo isso, então, o trabalho do cara lá na contabilidade fica melhor, porque o CRM foi bem implementado e é um processo bem implementado. Então, isso é uma externalidade positiva que a gente não consegue ver e não tem TIR, não tem NPV, não tem nada que consiga capturar, né? E voltando, né, para a energia renovável, ela é um investimento muito grande no início, né? Então, na hora que você põe no papel, um sistema na época, hoje já tem 10 anos, né, custava, sei lá, 20, 25 mil reais. E assim, nossa, mas é muito caro. Na época era um carro. Né? Se você pegar, para pensar, 20 mil reais em conta de luz, né? Então, em tese, vai demorar, sei lá, se o cara gaste 500 reais por mês, não sei quanto é o valor médio, mas você demoraria um bom tempo para... Demora, né? Na época o payback estava com coisa de 6 anos, 7 anos, né? Só que aí você começa a entender coisas que a gente foi percebendo ao longo do caminho, quais são as externalidades positivas. Primeiro, né, teve um dos nossos clientes, que talvez foi algo legal, interessante, ele era presidente de uma ONG de defesa dos direitos indígenas. Então, para ele, não era o dinheiro que ele ia economizar. Ele economizou, tudo mais, mas era como ele se posicionava na pessoa física e refletia o que ele defendia na pessoa, no profissional. Como é que ele levava para casa as crenças que ele tinha no trabalho. E assim, em outros casos, a gente teve um engenheiro que era um engenheiro de pesquisa da Shell, né? Ele também tinha um monte de inovação legal no trabalho. Na hora que ele ia para casa, faz sentido ter um painel solar na época, que era algo novo, né? Então, foi aí que a gente começou a entender que um produto ou um serviço ele é mais abrangente do que só o aspecto funcional da coisa, né? Tem o aspecto
identidade de quem está comprando, como é que você envolve a pessoa naquilo, né? E aí, na hora que você vai botando essas externalidades quantitativas e qualitativas, aí a gente começa a conseguir falar as várias linguagens que existem, né? Então, e aí, claro, tem diversas formas, né, de tentar quantificar o qualitativo. E aí assim, é uma grande área, nem sempre é possível, mas acho que o importante do avaliador, né, não que seja eu executivo, que seja eu dono de empresa, ou às vezes eu em casa, né, como é que eu avalio a compra ou não de um carro novo? Por que eu boto um carro com farol de milha ou sem farol de milha? Tem casos que vai fazer sentido, tem casos que não vai fazer sentido. Né? Que nem quando você vai comprar algum equipamento para casa, você não, vou economizar um pouquinho aqui, mas depois você passa raiva todo dia porque você usa aquele negócio, puta, eu podia ter pago R$100 a mais para ter esse negócio aqui. Um pouco melhor, né? Exato. Uma coisa que eu vejo também é que a Tesla lançou o sistema para você poder pôr em casa, né? Que ela faz tanto a captação de energia solar, mas ela tem a parede também, né? Que é uma bateria. Um Powerwall que chama, né? Um Powerwall que é a parede que armazena essa energia para você distribuir depois na sua casa inteira, né? É isso. Isso é bem interessante. Já tem no Brasil ou ainda não? Não tem no Brasil essa forma específica, né, que a Tesla lançou, mas acredito que seja algo que em breve vai fazer sentido. Né? E por que vai fazer sentido e não faz sentido hoje ainda, né, em geral, no Brasil? A gente tem nas nossas casas e residências, a gente tem o que a gente chama de tarifa única. Né? A gente paga R$1 por quilowatt-hora que está na nossa conta, né? Que cada distribuidora, cada estado tem o seu. E aí você faz isso, independentemente da hora que você consome energia, é aquele valor. Né? Em alguns países existem, e aqui no próprio Brasil, em alguns setores, existem tarifas horárias. Não é exatamente horária, é sazonal, é hora ou sazonal. Mas tem lugar que é tarifa horária. Então, a cada hora a tarifa muda. Né? E isso é interessante porque, vou dar um exemplo da Alemanha. À noite, você tem pouca gente usando energia, né? Porque está à noite todo mundo dormindo, e lugares que tem muito vento. Então, quando você tem muito vento e muita energia disponível e pouca gente consumindo, lei da oferta e demanda. Então, você tem muita oferta para pouca demanda. O preço cai. Então, isso é um sinal, né, econômico para que as pessoas consumam à noite. Que legal. Né? E é isso que o Powerwall faz, né? Que é esse controlador. Ele consome energia à noite, armazena, e aí ele usa durante o dia na casa, né, compensando uma tarifa mais cara. Né? E isso quem faz hoje muito no Brasil são as indústrias. Então, as indústrias, todo mundo já ouviu falar do horário de ponta. Não? Realmente, o horário de ponta é super caro no Brasil. Às vezes é 5, 6 vezes o valor da tarifa normal. Então, algumas indústrias começam a fazer em pequena escala, armazenam energia durante o dia para usar à noite. Aí seja elétrica, ou às vezes os geradores a diesel para poder tentar compensar. Mas o Brasil está evoluindo bastante no setor elétrico como um todo, e em breve, talvez nos próximos 5 a 10 anos, a gente vai ter um horário. Né? Já tem hoje um negócio chamado tarifa branca, mas não vingou, né? Que são 3 patamares ao invés de 2 de uma só. Mas quando chegar nesse nível aí, sim, a gente vai ver uma evolução da tecnologia demais, porque aí faz muito sentido. Você, na verdade, a gente está arbitrando o preço da energia, né? De um horário barato para um horário caro. Até o próprio Tesla, né? Se você for quando a gente está falando do carro mesmo, né? Se você for naqueles superchargers de estações de carga rápida, e você entrar no Tesla mesmo e escolher ali o supercharger, ele vai ter um gráficozinho que mostra o horário, ele mostra quanta disponibilidade de vagas tem ali naquela estação e o valor da energia naquele momento. É isso. Porque se tem muita vaga sobrando, em tese você paga mais barato. Se tem poucas vagas ali, ele aumenta um pouco o preço. Inclusive, estive há, 15, 20 dias atrás, estava em Miami parei num shopping para fazer compras, estava uma chuva, uma tempestade. E eu não sabia, eu parei o carro no Supercharger lá e falei, vou fazer compras aqui, 2, 3 horas. No final, eu gastei $20 para carregar o carro inteiro, estava, em 14%, só que eu não sabia que você não podia deixar o carro parado lá. Então, deu 45 minutos de recarga, só que eu deixei o carro por 2 horas e 45. Então, eu paguei $20 de carga de energia e paguei $40 por ter parado o carro. Por estar ocupando a vaga. Por estar ocupando uma vaga e eu não sabia, sabe? Porque estava chovendo tanto. Falei, não vou voltar lá, depois eu pego no final. Aí, quando eu tirei lá e eu falei ver o status da negociação lá, teve
$60, sabe? Eu falei, puta, me ferrei aqui. Mais caro que gasolina. Mais caro que a Não é? gasolina, se eu deixasse. Mas é interessante o conceito, né? Porque É eu super. acabei ocupando o espaço de outra pessoa, né? É Então é isso, uma né? gestão mais inteligente da energia, né? E nem só da energia, né? A gente fala, né, tá usando esse caso, né, o exemplo da energia, mas a tarifa dinâmica do Uber é a mesma coisa, né? Quando tem um monte de gente concentrada num lugar só, puta, a tarifa sobe, porque aí você quer que algumas pessoas deixem né, de chamar para que outras consigam. Quando não tem ninguém, a tarifa baixa, né? Então, acho que hoje em dia a tecnologia tem permitido a gente adotar práticas e conceitos que já são conhecidos. Né? Isso Adam Smith falava da mão, né, da mão invisível, na verdade é o preço que equilibra tudo. Hoje a gente consegue fazer isso em tempo real por conta da tecnologia, né? Tanto no nível, né, carregando Tesla em Miami, como a nível de um país. Na Europa existe uma bolsa de energia que é instantânea a cada 15 minutos, em que existem horas que o preço da energia é negativo. O que é preço da energia negativo? Alguém está pagando para você consumir. De tanta energia que eu tenho no sistema naquele momento, Que legal. que você paga para consumir. Então, você imagina, é quase como se eu pegar, deixa um aquecedor ligado aí, na hora que você tiver negativo, que você vai estar ganhando para fazer isso. Uhum. Então, hoje a tecnologia permite a gente fazer isso, nem sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a evolução está muito grande. Né? Que legal. Aí depois, você estava contando, a gente acabou entrando de energia, né? Você, depois disso, não deu certo a energia e aí você foi para outro mercado, foi isso? Mudou foi totalmente. Isso. Na verdade, o que eu percebi? Né? Então, a gente tentou bastante essa empresa de energia solar e acho que é o desafio do novo empreendedor. Era a minha primeira empresa. Né? Só tive essa por enquanto. Ainda tem outras, pelo menos na cabeça aí no futuro. Sim, sim. Né? Mas o desafio do empreendedor é olhar para os modelos, para os conceitos e para o papel e achar que a vida é linda. Né? Então, eu lembro, eu e meu sócio na época, o Business Model Canvas é lindo, né? Proposta de valor, cliente, recurso-chave, receita. Fizemos uma vez, meia horinha, puta, beleza, dever feito, vamos agora para o próximo. E aí a gente viu, inclusive depois de anos, eu entendi como é que se usa aquele negócio direito. Né? E aí a gente foi vendo, cara, na prática, que não necessariamente tudo que a gente aprende na sala de aula, ou até, assim, eu cheguei a fazer, depois que esse meu sócio saiu da Endeavor, a gente acessou alguns dos mentores da Endeavor para fazer sessão de mentoria mesmo. Então, assim, a gente teve 15 ou 20 sessões com pessoas muito, muito legais para olhar nosso modelo de negócio. Não tá, faz sentido. Só que até hoje eu não esqueço de uma mentoria que a gente teve com um cara chamado Bento Koike. Ele é um japonesinho, foi da Embraer e abriu uma das maiores fabricantes de pá eólica do mundo, que a fábrica ficava aqui em Sorocaba. Ele falou assim, meninos, muito bom esse Excel de vocês aqui. Agora isso aqui, no Excel tem que ser pelo menos 3 vezes isso aqui, porque o retorno da vida real é diferente. E aí aquilo ficou, na hora que a ficha não cai, né? Aí depois de 2 anos depois, eu falei assim, agora eu lembrei. Na hora você aquele fala, negócio, aquele cara tal. lá falou. Porque é isso. Aí a gente começa a ver os desafios do modelo de negócio que a gente não tinha para pensar antes. Né? Então, a gente tinha um modelo de locação que a gente ficava com FII. Todo negócio de FII, você precisa escalar, porque o FII é muito pequeno. Né? E a gente não conseguiu escalar muito por conta de vendas. Né? Tinha um desafio de vendas, que não escalou da forma que a gente precisava, e se a locação precisa do dinheiro para comprar. Né? Aí eu preciso ter uma outra ponta, que é buscar dinheiro com o investidor para poder pegar dinheiro, né, imobilizar no ativo e alugar. E a gente teve dificuldade nisso, a gente não escalou, né, por vários motivos. E aí realmente não deu conta, eu tive que sair, e aí pessoalmente foi um período muito ruim. Mas aquilo ficou na minha cabeça. O problema não era a técnica. Cara, eu lembro assim, eu tinha vindo da Alemanha, estudado, mestre, porra, a técnica eu dominava. Assim, cara, e o problema não foi a técnica, foi o negócio. Foi entender quem está do outro lado da mesa. Foi entender que nem sempre o modelo de negócio ideal no papel funciona. E foi nesse momento em que eu comecei, cara, eu tenho que estudar mais negócio. Né? E aí eu, de fato, tive um momento ali de pausa, eu estudei muito, e aí eu entrei numa consultoria de negócio chamada Visagio, que é muito conhecida no Rio, que tem história aqui em São Paulo também. Falei, cara, eu preciso aprender esse negócio. Eu entrei, né, e fiz os 2 projetos de negócio. Então, assim, eu fui uma integração pós-aquisição, PMI, de uma empresa grande comprando uma pequena, como é que você integra isso tudo? Processo, gestão, meta, definição, desdobramento. Pô, beleza, aprendi um pouco. Aí depois eu fui para um outro projeto na área de alimentos,
que é para poder fazer desdobramento de rotinas de gestão era uma master, né? Na verdade era a holding e tinha 5 ou 6 marcas dentro de alimentação e tinha, sei lá, 500 restaurantes de baixo. Como é que você fazia descascatear daqui de cima até lá embaixo? Falei, cara, deu para aprender bastante. Só que aí o que eu percebi? Fui muito longe. Né? Saí engenheiro, tal, fui muito longe. Aí eu falei, eu preciso voltar. Né? Não dá para jogar anos de conhecimento, experiência, de trabalho no lixo, que era o que eu senti que estava fazendo. Foi quando eu consegui juntar as duas coisas, que era o técnico com o negócio, com a inteligência de mercado. E aí foi quando eu me mudei para São Paulo, efetivamente nessa época eu morava no Rio, vim para São Paulo, fui trabalhar numa empresa de geradora de energia, na época era dona da Eletropaulo, AES, e tinha vendido, fiquei na parte de geração de energia, e fui trabalhar com inteligência de mercado. Aí eu fui entender, mapear o mercado potencial, o mercado consumidor, quem é meu cliente. E aí eu comecei, acho que eu tive muita sorte, aí a gente tem que ter muita sorte na vida também, de que eu tive projetos interessantes chegando na minha mão. Então, um projeto de segmentação de cliente B2B, logo que eu entrei, falei, cara, que bicho é esse? Como é que eu vendo para uma outra empresa grande? Aí eu estou falando de empresas grandes. E aí eu entrei, né, tive ajuda, consultoria e tal, para entender. Aí fiz 20 entrevistas em profundidade com tomadores de decisão de compra de energia. Falei, aí volta toda aquela experiência lá. Eu não estava conseguindo vender lá, claro, não tinha conversado com ele para poder saber, né? Aí começou uma longa jornada de entender o consumidor, entender cliente, entender quais são as motivações, tanto do negócio como da pessoa, né? Todo profissional tem objetivos próprios e o que ele defende na empresa. Como é que eu atendo os dois, né? E como é que você navega? E aí foi quando eu entrei, comecei com inteligência de mercado, né? Fazendo análise de concorrência, aquilo bem, né? Nossas ferramentas de inteligência, análise de concorrência, análise do mercado potencial, análise de produto, mercado potencial. E aí foi quando eu comecei a entender, e aí, né, essa experiência acumulada, né, de empreender, de consultor e tudo mais, foi quando eu fui inteligência de mercado, aí enxergaram que eu conseguia cuidar de marketing, me promoveram para cuidar de inteligência de mercado e marketing. Aí fui. Aí depois mudei de empresa, fui cuidar de canal de venda. Aí depois mudei de empresa de novo, comecei a abrir marketing, inteligência de mercado, performance, experiência do cliente. E aí, aonde até pouco tempo atrás, eu englobei todas essas áreas debaixo de mim, que é onde faz sentido, né? Eu falo que a gente olha toda a jornada, né? Como é que eu identifico onde está o cliente e o que esse cara quer com inteligência. Depois eu preciso comunicar com esse cara. Marketing. Depois eu preciso botar ele para dentro. Experiência do cliente. Como é que eu meço tudo? Uhum. Indicador, performance, dashboard, aquele negócio para entender e realimentar. E como é que eu faço isso tudo aqui funcionar? Aí é processo, integração, todo mundo, TI, tecnologia, para que isso aqui funcione. Né? Porque não é necessário a tecnologia, o processo sim. Né? O que eu já tive de reunião em que uma área está sentada com a outra e ele não sabe o que eu estou falando, sendo que os dois precisam colaborar para poder entregar. Mas, gente, vamos sentar, sabe aquela coisa um e-mail podia ser um WhatsApp, um e-mail podia ser uma ligação? É isso, às vezes é uma ligação que resolve o problema. E, por incrível que pareça, eu tenho visto aí onde as empresas têm mais falhado hoje, que é nessa interface, nas interfaces entre áreas, porque a informação que sai daqui é telefone sem fio, né? Não chega ali, eu chego ali errado. Uhum. E, enfim, né? Uma história do como é que eu saí da falha, do empreender para hoje em dia e quem sabe para frente não tem outras empresas. Esse é um aspecto que eu vejo, de fato, que é uma luta muito grande que nós temos, por exemplo, aqui na Live, e eu vejo em muitas empresas com que eu converso, porque a gente sempre entende que coloca o cliente no centro. Sim. Né? Então, putz, eu olho a minha necessidade do cliente, eu entendo qual é o cliente, eu entendo... Cara, tenta, mas na verdade, uma coisa que eu percebo é que rola muito, talvez, mais percepção de mercado, talvez mais um feeling nosso como empreendedor, como um cara que é apaixonado por ter ideias e ter modelos novos, do que muitas vezes olhar o cliente. É muito difícil você ouvir o que o cliente fala. Porque o cliente não sabe direito. Você acha que sabe e não sabe. Aí você vai lá uma vez, bate cabeça, não é isso. Você tenta, como você fez lá. Chegou o primeiro cliente, foi um tapa na cara, sabe? É isso. É muito difícil você colocar o cliente no centro de fato e viver a realidade dele
e conseguir trazer isso para o seu negócio. Porque uma coisa que eu percebo é que existe muito mais uma onda de você tá na hora certa, no mercado, no momento certo, e a onda passar ali, você conseguir surfar aquela onda. E, cara, não tem demérito nenhum disso, sabe? Do que você, de fato, conseguir olhar o cliente e montar um modelo de negócios onde o cliente, de verdade, esteja colocado ali como um fator chave, sabe? É muito difícil isso, cara. Você tem que conversar com muito cliente, tem que estar na rua o tempo todo e tal. É isso. É uma dificuldade, não é? Você sente isso também? É assim? uma dificuldade imensa. E aí, assim, não é só para botar o empreendedor do lado difícil, porque para você empreender, você tem que arregaçar a manga e cortar um dobrado todo dia. Empreender não é fácil. Né? Não é fácil. Então, assim, tiro meu chapéu mesmo para todo mundo que tenta empreender no Brasil. Eu já estive lá e errei, e falhei. Né? Então, eu sei como é que é difícil. E todo empreendedor tem essa gana, essa vontade de fazer acontecer, que não pode morrer. Essa não pode. E é um pouco da intuição. Todo empreendimento nasce de uma percepção de um gap de mercado. Senão não nasceria, não faz sentido. Ou porque você quer fazer alguma coisa melhor do que alguém que já faz, ou porque você viu um mercado que não servido. Opa, então vou fechar isso aqui, né? Só que existe um momento, e aí é que está a grande nuance, existe um momento em que o empreendedor deixa de ser empreendedor e passa a ser executivo, e aí que mora o perigo. Né? É deixar a curiosidade morrer. Porque muitas vezes, né, a gente, pessoas físicas aqui, né, todo mundo, a gente não gosta de falar para a gente que a gente está errado. A gente não gosta que discordem da gente. E o que o cliente faz todo dia é falar. Quando ele não quer, o cliente tem o maior poder do mundo, que é o poder da escolha. Ele está comprando de você. Quando ele para de comprar de você e compra do teu concorrente, cara, isso está gritando na sua cara. Não quero mais o que você está me vendendo. Claro, não é 0 ou 1, não é binário, mas você começa a perceber essa coisa. Porque quando a gente, né, você empreendedor que virou e parou de ouvir o seu cliente, não está mais vendo, tem alguém vendo. Porque, de novo, é cíclico, né? Porque tem algum novo empreendedor que olha o gap que você deixou e vai querer fechar, né? Então, o que eu percebo, né? E aí, falando um pouco do que você comentou, a curiosidade ela vai morrendo, porque às vezes a gente é confrontado com realidades que a gente não gosta, porque é isso. Meu produto ele servia, por que ele não serve mais? Aí é aquela coisa da pessoalização, né? Não, eu não sirvo. Não, gente. Né? Separa, você é uma coisa, o teu produto, tua empresa é outra. Né? Os maiores erros que eu tinha lá atrás era achar que minha empresa era meu filho. Porque aí, se fica um negócio meio pessoal, cara, a empresa tem que matar quando está dando errado. Não pode ter pena, né? Porque aí você mata essa e você faz uma outra. Né? Enfim. Não levar para o pessoal, né? E tem uma outra coisa também, é que quando o que eu chamo de doença da vitória, né? Não sou eu, né? A gente chama de doença da vitória, que veio lá da Segunda Guerra, do Pearl Harbor e tudo mais, a terminologia, que é o sucesso nem sempre é um bom professor. E aí, quando você começa a ter um pequeno sucesso, você fala assim, porra, sou bom, fiz, acertei, não preciso mais ver isso. Pronto, próximo. E aí, só que tudo muda, né? E aí, aquele produto que servia 10 anos atrás, você falou, timing, né? O timing é um dos maiores fatores de sucesso hoje, é timing, é sorte. É estar no lugar certo na hora certa. E pode passar. Então, se você não estiver constantemente ouvindo, então se dá trabalho. Ouvir o cliente dá trabalho. E na rua dá trabalho. É muito melhor ficar sentadinho aqui na minha cadeira na Faria Lima, né, aqui na Zona Sul de São Paulo, do que ir lá. Eu fui fazer um exemplo, mas uns meses atrás eu fui fazer uma rota comercial em Mossoró. Cara, a 3 horas de Natal. Bate e volta no mesmo dia. Fui lá, visitei uns clientes, voltei. Cara, você começa a ver a realidade na ponta. Isso porque eu fico aqui em São Paulo, pensando na estratégia. Aí você vai lá na ponta, pré-moldado de Mossoró, faz poste para botar na rua de concreto. Cara, o cara tá nem aí. De energia é um negócio que, né, só quem gosta de falar, quem vende energia, né? Porque quem consome só dá problema, né? Só lembra de energia quando falta luz, né? Ou quando tem que pagar a conta cara. E aí você começa a ver a realidade tudo diferente. Então, assim, é muito fácil a gente se fechar no nosso mundinho e falar, não, meu produto tá bom, caralho. Se não sair na rua e não escutar, e não tiver o ouvido, né, calibrado, vai morrer. Porque vai ter outro empreendedor que vem e oferece algo melhor. E a mudança, né? Talvez a maior dificuldade, aí talvez até no nosso cenário aqui na live, você cria um produto e consolida. E ele é ótimo, claro, mas passa.
É isso. E né? o que é ótimo hoje não é ótimo amanhã, né? Então, Não é. essa dificuldade de aceitar que o mercado está mudando, e às vezes não é nem para mudar o produto, mudar de produto, mudar o produto, né? A gente fala, Exato. quando fala de educação, o que poderia ser incrível para nós em educação há 10 anos atrás, que nos diferenciava de qualquer outro concorrente, hoje talvez seja básico. Então, é algo É bem... isso. É uma realidade que a gente vive aqui. Eu até dar um exemplo. Uhum. A gente fazemos eventos, depois o Henrique vai até fazer uma propaganda aqui, mas o Henrique ele faz uma coisa, antigamente ele cuidava de todos os eventos, hoje eu que sou responsável. Então ele tem um papel aqui bem disso que a gente estava falando, enquanto você estava falando, eu estava lembrando disso. Ele chega no evento, ele vai à paisana, aí ele vai, faz a credencial normal, quietinho, aí ele vai, passa, senta na sala de palestra e vive a experiência, a jornada Legal. do mesmo congressista. Por que isso é importante, né? Porque no fim, esse feedback aqui, cara, ó, peguei o elevador, tava cheio, fui no banheiro, não tava tão legal, essa passagem aqui não tava bacana e tal. Legal. E a paisana, por quê? Porque a paisana, ele tá do lado de alguém que vai falar para ele algo que tá sentindo de isso. verdade, sem se preocupar e tal. E ao longo, tô falando isso porque a gente faz evento há 20 anos. Uhum. E com 20 anos você acha que é o modelo. Pronto. Você fala, cara, o evento lota 20 anos, a gente faz um monte de evento, faço evento toda hora, fornecedor, a planilha tá pronta, a gente tem um modelo. Uhum. Cara, todo evento a gente erra alguma coisa nova. E aí no outro a gente acerta no que errou e vice-versa. E o cliente, no fim, se a gente parar de olhar, a chance da gente se perder com 20, 30, 40, mas tem uma marca incrível, vai embora, perde, isso. acaba, né? É E aqui no Brasil, até escutamos isso no evento que a gente foi, a gente deturpa um pouco o cliente, o perfil do cliente. A gente foi tão mal acostumado em ser maltratado, em ser mal atendido, que hoje atender bem parece que é colocar no centro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso. Então, as empresas que fazem o básico, que é, cara, você vai ter um canal aqui que você vai ligar e alguém vai te atender. E tal. Porque a gente, por muito tempo, assim, né, a gente foi acostumado a ser maltratado. A gente, Com certeza. cara, em vários serviços básicos, por exemplo, né, a gente até brinca aqui na live, por exemplo, né? Na minha faculdade, para eu conseguir ser atendido, eu tinha que chegar mais cedo, pegar uma senha na secretaria para conseguir falar e não perder a minha própria aula. Só que a gente estava tão acostumado a ser maltratado nas universidades, como aluno, que a gente achava isso normal. Aí aqui na live, o aluno chega e é atendido na hora. A gente acha que isso é incrível. Na verdade, é o básico, concorda? Só que a gente tava... Então a gente tem que ficar sempre tomando cuidado, porque atender o cliente é necessidade básica de qualquer. Você tem um negócio, tem que atender ele. Colocar ele no centro não é nem atender, é o básico do básico. Colocar ele no centro vai além disso. E algumas vezes a gente confunde, a gente mistura essas coisas, né? Isso é perigoso. E você tocou num assunto, num tema super importante, que atender bem. Não é que a gente deve atender bem. Claro, né? sempre. Com certeza. E esse, na verdade, é o primeiro passo. Né? Sim. Se você não faz, tem que fazer. É isso, né? Começa aí. Só que o grande desafio e o grande erro é achar que atender bem é botar o cliente no centro, né? Quando, na verdade, o cliente no centro ele passa pela decisão de negócio. Assim, né? Aí tem várias né, citações apócrifas ou não de gente. Né? Dizem que Jeff Bezos deixa uma cadeira vazia, que assim, ó, esse aqui representa o cliente. Em toda reunião de diretoria e de conselho, ó, esse aqui representa o cliente. Tem gente que deixa uma figurinha aqui e fala, Joe, esse cara aqui, o Joe, é o nosso cliente, está sempre em todas as reuniões. Tem formas de você trazer, mas é isso. Né? Enquanto a tomada de decisão mais alta da empresa não tem o cliente de fato, né? Não é nem no centro, é como atributo importante, fator importante em tudo, desenvolvimento de processo, de atendimento, de campanha, até de quem você promove, da seleção das pessoas que você bota dentro de casa. Se não tiver o cliente no centro, não adianta, porque senão vira remendo, vira band-aid. Né? Aí sim, aí a gente acha que a gente tem cliente no centro porque a gente atende bem, quando na verdade falta eu estava pensando num exemplo esses dias que você imagina uma empresa de bens de saúde, né? Absorvente feminino, por exemplo. Né? Aí estamos aqui nós três conversando como é que vai ser nosso próximo produto absorvente feminino. Vai ser assim, vai ser assado e tal. Sim, e aí você, não, mas minha mãe, minha avó, minha filha... Gente, chama a mulher, vamos botar o cliente aqui para ouvir o que ele quer. E não nós aqui ficarmos decidindo. Claro, botei o exemplo do absorvente feminino porque a gente não usa, mas o contrário seria verdade. Então, isso é trazer, né? É você, de fato, botar e não simplesmente atender. Mas é o primeiro passo.
Orelha no passe. Básico, Não, mas é o primeiro passo. é engraçado, né? A gente para pensar, por exemplo, quando tiver que ligar na nossa operadora de telecom para resolver qualquer coisa, né? Eu não quis citar, mas é um excelente Gente, exemplo. Coisa É que isso. Você fala, Deus me livre, eu sei É que eu isso. não vou citar a operadora, mas eu tinha que Não precisa. fazer né? 2 serviços. Habilitar o iPhone, o eSIM, Uhum. no iPhone 15 e colocar o roaming Sim. na linha da minha mãe e da minha esposa. Esses eram meus 2 objetivos. Eu falei, vou tentar pelo aplicativo, né? Aí você entra, pede senha, pede não sei o que, tal. Eu falei, puta, eu não consegui. Tem que ir na loja para pedir o eSIM. Aí eu falei, bom, moro lá do Shopping Morumbi, tinha 2 lojas dessa operadora lá. Fui na primeira, falou, 1h30 de espera, mas se você for no terceiro andar lá, tem outra loja que tá vazia. Eu falei, tá bom, fui lá. Aí cheguei lá, tava vazio mesmo, eu falei, quero fazer tal serviço. Eu falei, tá bom, então o eSIM custa R$10 para te dar um QR Code, para você escanear e ter a sua linha. E o roaming você tem que ligar. A taxa do chip que não existe. Você paga pelo chip que não existe. Não, só pra você escanear o QR Code. Não, E aí você tem que colocar, pagar... Só que o roaming você tem que ligar. Eu falei, puta, eu tô até aqui, cara. Exato. Eu fiz mais difícil. E é Que bem foi o exemplo aqui, do né? processo. É o exemplo do processo que você acabou de isso, falar. Se eu isso. soubesse, Não pensa então... num processo que vai funcionar. Ainda tem um aplicativo, sabe? Que eu tentei lá e o aplicativo te joga pro negócio que vai no menu, isso. que vem lá, tal, não sei o quê. Falei, bom, tá bom. Então esse aqui eu faço, esse aqui eu ligo. Você não pode ligar para mim e fazer, não, você que tem que ligar. Então você vê que é tanta atração que você tem, a experiência do cliente é tão ruim, É isso. sabe? Que eu acho que a gente... E impede novas vendas, né? Eu tenho um exemplo. A minha filha tem um número que era pré-pago. Porque quando eu comprei o primeiro celular dela, ela tinha lá 7 anos de idade. Agora ela já sai sozinha, então ela já está usando e toda hora tem que ficar pondo recarga, tá me dando dor de cabeça. Cara, acho que eu tô uns 6 meses para ir na loja da operadora para juntar o plano dela com o meu e da minha esposa, porque já faz sentido e tal. Não. Olha como é. Putz, o cliente não está no centro, está me impedindo de gastar mais. Porque no fundo eu queria ir lá, só que me dá preguiça, me dá tudo. Isso. E aí, se a gente for avançar um passo atrás, putz, se tivesse um pouco de processo mais calmo, daria para perceber que ela é minha filha, que ela tem consumido internet a mais e que ela o telefone dela está no mesmo CPF que o meu. E por que eu tenho um pré-pago ao invés de ter um pós-pago junto? Nunca ninguém me ligou falando, olha, você não quer juntar esse pré-pago que você tem e tal? Eu ia aceitar na hora. Então, assim, o dinheiro, às vezes a gente se esforça muito, né, para o tal do CAC, né, para adquirir um novo cliente. Perfeito. E porque é simplesmente o processo que só o cliente, eu já sou cliente há muito tempo, poderia agregar um valor ali ao meu negócio e Exato. passou. E se olha um negócio interessante, né? Eu tava analisando esses dias, né? Estudando, gosto de estudar muito. E como algumas empresas, elas gastam... E Telecom é um bom exemplo, porque você tem Ivete Sangalo, você tem toda sorte de celebridade na televisão fazendo propaganda. Venha comprar de mim, né? Ou seja, topo de funil, awareness, que você quer atrair. Só que na hora que você entra, chega na porta e fala assim, quero ser seu cliente. Veja bem. Cara, você quer o maior desperdício de dinheiro do mundo. É você otimizar uma coisa que não precisa, que o gargalo tem em outro lugar. Então, ou seja, eu gasto milhões, e realmente, Ivete Sangalo custa milhões. Quando chega lá, é um treinamento, é um processo. É por isso que eu falo que não é tecnologia, é processo e é comunicação. Na ponta, todo o teu dinheiro você rasgou milhões de reais porque você não treinou um atendente de uma loja. E não tô falando, o atendente da loja não tem culpa nenhuma. Ele não foi treinado da maneira que é isso. É como é que ele liga e faz a venda para você. Eu quero gastar mais, gente. Não quero gastar menos, eu quero gastar mais. E você não está deixando. Então, é uma esquizofrenia, né? Por isso que eu falo assim, uma área do lado quer otimizar seu lado, a sua parte, a outra quer otimizar o outro lado. Mas ninguém... Gente, vamos conversar. Isso aqui funciona para o negócio? Sabe aquela coisa de que todas as áreas da empresa batem meta, todo mundo ganha bônus, mas a empresa não bateu a meta? Pô, como é que esse negócio funciona, né? É isso. E acontece, por incrível que pareça. Né? É raro, mas acontece sempre, né? Então, como é que a gente faz isso juntar? Porque, no final das contas, a gente poderia fazer muito mais com muito menos. Ou seja, ia sobrar recurso pra caramba, pra tudo. Mas você não percebe que aí existe uma questão muito clara e talvez um pouco cultural de diferença entre marketing, comercial e customer service, no final das contas? Porque o marketing, ele gasta lá os milhões com Anitta, Ivete Sangalo, Perfeito. Big Brother e, cara, a gente tá falando de níveis
milionários, talvez num nível menor, Em mídia, AdWords, né? Sim. Perfeito. Instagram, isso, tal, não sei o quê. É meio marketing que seja, né? Só que aí, no final das contas, cai aquele monte de lead para o comercial e, eventualmente, o comercial talvez não esteja preparado para atender tudo isso de uma vez, sabe? Então, sei lá, fiz uma campanha, sei lá, ele em mídia, no elevador, meio-dia, tal, aí cai 1.000 leads para o comercial Por atender. telefone, aí o cara liga e não tem ninguém para atender. E não É consegue isso, atender tudo é isso, aí isso. demora horas para atender, aí eventualmente não tem um atendimento, sei lá, a propaganda foi ao ar 8 horas da noite, só que você começa a trabalhar 8 da manhã. Então ficou 12 horas ali sem ninguém atender e aquele cara parado esperando uma resposta. Então, existe um desalinhamento muito forte de propósito ali entre as áreas. E depois, uma segunda ponta, depois que você oferece uma experiência para o seu cliente que o próprio customer deveria estar atento para quais são o tanto desenvolvimento de produtos ou qual a experiência que o cliente tem, para que você possa retroalimentar Perfeito. e não ter que gastar milhões no marketing de novo para conseguir um cliente novo. Perfeito. Nossa, isso deve ficar mais umas 2 horas falando dessa pergunta especificamente, mas vou tentar trazer algumas coisas. E eu gosto muito de trazer referências e exemplos que não tem nada a ver, né? Uma vez eu conversando com uma recrutadora de uma empresa de RH, ela falou assim, Danilo, eu tenho minhas metas, né, para atração, tudo, né? Mas tem uma das metas dela que me chamou a atenção, que é se um candidato que essa recrutadora trouxe desistir da vaga, né, ou seja, um pedido de demissão voluntário, até 3 meses depois que ele veio, a culpa é da recrutadora. Tá. Não é da empresa. Por quê? Porque a recrutadora fez um trabalho ruim. Ou recrutador, né? Não soube fazer o trabalho dela, porque não é só recrutar, é recrutar e ficar. Né? Aí você começa a ter um pouco do escopo mais ampliado do trabalho. Trazendo isso porque você falou, né? E assim, já fiz, já aconteceu comigo de fazer campanha, chegar no comercial, não, mas não estou sabendo disso não. Né? Então, assim, visto a carapuça também. Começa aí, começa do marketing. Primeira coisa, marketing tem que ter meta de venda, porque senão não faz sentido, porque senão vira só show. Né? Marketing, vou fazer tal coisa. Olha para vendas. Vendas. O que você encontra na rua e olha o que eu vou fazer. Porque não adianta, passagem de bastão. Acho que talvez o maior desafio que a gente tem no mundo corporativo, nem só corporativo, a gente está falando de corporativo, que é o nosso mundo, mas funciona para clínica veterinária da minha mãe. Tá? Isso é um ótimo exemplo que você falou de AdWords, que é exatamente isso. Outro dia eu estava, mãe, ela me perguntando como é que faz AdWords, Google. Né? Não, é assim. O que adianta ela gastar que seja 5 mil, 10 mil reais em AdWords e chegar a recepcionista da clínica veterinária dela não souber falar da promoção que está tendo? Nada. Gastei 10 mil reais e ainda fiz um cliente insatisfeito. Quer dizer, que não volta, porque vocês estão uma bagunça. Vocês não... E a mesma coisa, na hora que eu faço uma promoção, 10% off, Black Friday, né, Semana do Consumidor, bate no comercial, ele não está sabendo, ou não sabe das condições, ou ele não... Não adianta. Então, acho que a primeira coisa, né, talvez o primeiro... não tem bala de prata, acho que isso é claro. Né, desculpa quem achou que tivesse, mas não tem santo grão, tem bala de prata. Mas eu diria que o primeiro passo é comunicação entre as áreas. Né? Idealmente, toda empresa deveria ter isso, mas empresas muito grandes é muito difícil, mas pelo menos nas áreas análogas. Né? Então, a gente desenha um processo. Né? Então, como eu estava falando da jornada, né? Tem marketing, aí passa para venda. Cara, no mínimo, as áreas do seu ladinho aqui, dá a mão e conversa, você tem que conversar, no mínimo. Né? E não é tecnologia de outro mundo. É sentar, é alinhamento semanal, o deixar na cabeça das pessoas, acho que talvez seja isso, é a cabeça, é a mentalidade, né? De que eu não trabalho sozinho. Se eu bato minha meta de marketing, de awareness, de clique, de landing page, de CTR e tudo mais, mas se a venda não vender, meu amigo, ninguém vendeu. Né? Exato. Então, acho que tem até desculpa, eu divago muito, mas tem um TED Talk muito interessante de um cara do BCG francês chamado Yves Morieux, que ele faz uma análise de 2 times do revezamento das Olimpíadas de 96. E era a final, equipe americana contra a equipe francesa, feminina. Equipe americana eram os 4 maiores recordistas que ganharam as medalhas naquela edição das Olimpíadas. A primeiro, segundo e terceiro lugar, e a 4ª. E a equipe francesa não tinha nada. No final, a equipe francesa ganhou a corrida de revezamento. Por quê?
Porque na passagem, literalmente, a passagem de bastão de uma para outra e como elas se comunicavam, começava a correr antes e tal. Elas treinaram para isso. Exato. Não é o individual, não é, né, trazendo pra gente que não é botar um Neymar em cada posição e achar que vai ganhar. Não. É o todo funcionando bem, a comunicação, olho no olho. Ó, vou te mandar, vou receber, beleza. E aí a gente vai conseguindo criar uma cultura, um ambiente de cooperação. Né? E uma coisa que eu percebo muito claro dentro dessa questão é que quando a gente está falando que o marketing gera o lead, conhecimento de marca, CTR, custo por lead, todos esses indicadores aqui na ponta tem que estar alinhado com o comercial para isso, para o comercial estar pronto para atender no momento que o cara precisa, na hora que ele precisa. Perfeito. Só que você tem uma outra coisa que você já tem clientes dentro de casa, né? E atrair um cliente novo é muito caro. Né? A gente vê os custos hoje de social, de Google, de qualquer mídia, né? Ficou muito mais caro, Muito porque a mais. competição, a barreira de acesso hoje é quase zero. Então, como o custo por lead ou o custo ali por aquisição tem aumentado em média, é muito mais fácil você já trabalhar com uma base eventualmente que você já tem. Se você olhar a base de clientes e pessoas que já conversam com você, são grandes potenciais para você gerar negócios com custo zero de aquisição ou um custo muito menor do que um cliente vem até a sua página do Instagram, aí pede uma proposta. Aí você quer falar com ele, você faz um retarget para o mesmo cara que já fez. Aí você paga de novo. É isso. Aí ele não fala com você, você faz um próximo retarget. Você faz um Nutri, próximo... Então aí você não fica sei o quê. pagando 1000 vezes para falar com a mesma É pessoa. Sendo que o seu próprio cliente pode estar dentro da sua base mesmo. Perfeito. A gente tem um exemplo claro que aconteceu, vou dar um exemplo aqui, pré e pós-pandemia, né? Já parece faz tempo e tal, mas para você ver um exemplo do que aconteceu. Nós tínhamos um perfil, nós estamos aqui na Vila Olímpia, e dentro da Vila Olímpia nós tínhamos concorrentes para fazer um curso, sabe? Então o cara quer fazer o curso conosco, a gente tinha ali na Vicente Pinzon a Sampol, a gente tem a FIA, que estava aqui atrás. A gente tinha Dom Cabral, que estava ali do lado. E tal. Então, nós tínhamos num raio aqui de, sei lá, 1 quilômetro quadrado, 4, 5, 6 escolas de negócio, focos diferentes, sabe? Mas nós tínhamos 4, 5, 6 escolas de negócios que competiam ali, sabe? Em determinadas áreas. Da Live, os nossos principais concorrentes, hoje está um no Rio Grande do Sul, está o outro em Brasília, está um outro em Sorocaba. Você vê que os principais clientes hoje que conversam com a nossa base estão cada um num canto. Lugar. Né? Do mundo, inclusive, né? No mundo, inclusive. Do mundo. E um ponto-chave é que você começa a perceber que a experiência do cliente hoje, nós temos uma competição muito grande por, aulas presenciais. Então, poxa, eu tenho o meu campus aqui e tal, mas o cliente está muito mais adepto à aula online. E ele quer a aula presencial? Sim, quer a aula presencial, desde que seja uma baita experiência. É isso. Eu não vou sair do... Tem que valer a pena a saída de casa, trânsito, estacionamento, não sei o que. Estacionamento, vem aqui e tal. Para ter uma aula que ele poderia ter online, É para ver um professor explicando um conceito, sabe? Para ver explicar o que é o Canvas. Então, a gente mescla muito entre... Hoje, o que é uma aula, o que justifica uma aula presencial, que a gente traz um convidado de uma grande empresa, pensa no network, pensa no café da manhã, pensa num happy hour, pensa algo que justifique ele vir até aqui para ele falar, poxa, eu fui lá, mas valeu muito a pena. E parte das aulas a gente acaba misturando entre modelos assíncronos, onde é uma construção de conceitos. Você quer saber o que é um Canvas? Está aqui, tem um vídeo, você assiste quando você quiser, a hora que você quiser, no tempo que você quiser, lavando louça, no seu carro, do jeito treinando, que você entende que é na hora que você puder lá e tal. E quando a gente se reúne, tem uma puta atividade que agora fala, puta, valeu muito a pena. Fiz uma atividade em grupo. A riqueza da sala de aula. Tá? Então a gente teve um trabalho muito grande de moldar os nossos produtos todos, pensando que o nosso concorrente, o nosso cliente se adequou para um novo modelo e a gente tem que se adequar também para que a gente esteja mais próximo do que o cliente precisa, sabe? Mas isso acabou demorando muito, sabe? Porque a gente fala, não, presencial aqui,
segunda e quarta, o As cara tá pessoas aqui não durante aguentam- um mês e tal. Lembra, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. A hora que puder voltar, vai voltar com tudo. A gente fica supondo que o cliente vai fazer e, na verdade, ninguém sabe, né? É isso. Na verdade, o que a gente tem, assim, porque a gente está num ambiente acadêmico, a gente tem hipóteses, né? Sim. Na verdade, a gente tem um monte de chute, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, para de assumir. E começa a trazer o cliente junto e pergunta. Cara, e o cliente não morde, cara. Você perguntar, o cara vai ficar super satisfeito de contar. Pô, prefiro o assíncrono aqui porque eu consigo escutar lavando louça. Ou entrando no carro, indo para o trabalho. Pô, mas eu gosto do networking. Há uns anos atrás, uma pessoa estava considerando fazer um MBA, ela falou assim, cara, não sei, porque... Eu falei, mas por que você está, né, na dúvida? Isso foi durante a pandemia, logo após a pandemia. Ah, não, porque eu queria, na verdade, não era só a aula, era o networking com as outras pessoas, os outros estudantes que vão fazer. Eu falei, então, cara, você não quer um MBA, você quer o networking. Isso é muito bom para a gente conseguir entender, e aí estamos botando como empreendedor, né, passado e futuro, ouvir o cliente, cara, tudo, né? Uma vez eu ouvi uma definição que é muito boa. Assim, pensa nós nas nossas vidas, né? Você que falou da sua filha, né? Quais são os momentos em que você sente falta de alguma coisa ou fica meio pé da vida com alguma coisa? Ali está o negócio. Uhum. Ali está um gap. E não só um negócio, literalmente, abrir um negócio do MC. Não, mas ali está um potencial de algo que você pode se apropriar e trazer para o negócio de vocês. Então, vocês estavam no meio de uma concorrência, né? do mar vermelho ali. Como é que você consegue se diferenciar? O que é forte de vocês? O que vocês são bons? E ouve. Né? Então, acho que não tem muito segredo. A gente, assim, eu posso falar aqui de teoria, né, job to be done, theodore Levitt, no final, não é muito difícil. É falar com o cliente e falar com o amiguinho do lado. É isso. Né? Sistema, TI, CRM, o escambau, tem que ter. Mas começa, é isso, é falando com o meu cliente, o que ele quer, o que ele não quer. Né? Eu estava estudando esses dias, e aí chegou num dos livros lá, estava falando sobre o sistema Stanislavski. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi o primeiro ator no mundo a sistematizar e organizar como se atua, 100 anos atrás. E aí ele começa a botar no papel que todo personagem tem um super objetivo, que depois tem objetivos, e aí depois tem um subtexto. Então, o que é o super objetivo de uma pessoa? Que a gente pode trazer aqui para o cliente. Eu uso isso com o meu cliente. Quando o cara quer contratar energia, o que ele está querendo? Não quer energia. Ele não quer ter dor de cabeça. Então, o super objetivo dele, eu não quero nunca mais ver você na minha vida. Vou falar com você uma vez. Depois eu não quero mais falar com você. Depois, qual que é os objetivos, né, ou critérios de sucesso, né, fatores para ele? Ele tem que mostrar, talvez para o chefe dele, que ele está economizando, que ele fez o trabalho dele. E no fundo, qual que é o subtexto, que é o que ninguém fala? Mas tá todo mundo, sabe? Aquela coisa, o elefante no meio da sala que ninguém fala. Esse cara tá com medo de ser mandado embora. Então ele não pode errar. Cara, na hora que você começa a identificar isso tudo, de novo, cara, olhando, é gente. Você começa, cara, então eu não vou vender pela energia, eu vou vender que, cara, você não vai ter problema. Eu vou te mandar um relatório todo mês falando exatamente do quanto você está economizando. Você nunca mais vai ficar sem energia. Enfim, estou falando de energia porque é o que eu conheço um pouco melhor, mas estou querendo, né, a gente consegue botar isso em qualquer outro. Contabilidade, advocacia, tecnologia, né, tudo isso é olhar o que esse cara quer na vida, depois o que esse cara quer comigo, depois o que esse cara não está me falando, mas eu como gente, que eu também tenho os meus subtextos, eu consigo entender desse cara. Outras vezes o cara não quer, né, precisa do plano de saúde da empresa, ele só não quer ser mandado para o plano de saúde. Ou então esse cara está querendo, olha, essa é boa. Esse dia, ontem eu estava lendo que a Abercrombie Fitch está voltando, muito sucesso, depois de ter ido quase no chão de valor de companhia, porque decidiu focar em jovens de 25 a 29 anos e lifestyle de fim de semana. É isso. Ele vai vender lifestyle de final de semana para jovens que não casaram e não têm filhos. Porque sabe que ele quer viajar, ele quer... De 25 a 29 25 a 29 anos. 4 anos para o cara comprar uma É isso. É muito nichado. Então, é muito cara, focado. sabe, cada escolha é uma renúncia, já diria o filósofo Chorão. Sim. Escolhe o que você quer e deixa de lado o que você não quer. E aí você vai. Enfim, dá para falar muito aqui. Não, gostaria de aproveitar só, Danilo, um minutinho para a gente aproveitar. Eu queria dar parabéns. Está aqui comigo, Jô?
Queria dar parabéns ao nosso companheiro aqui de livecast, sócio, parceiro, irmão que a gente tem na vida, o Alex Leite, que nesse momento, para quem não sabe, a gente está gravando aqui no dia 15 de abril, terminou agora, mano. Aê, garoto, parabéns, mano. Parabéns, Vai Alex. Boston. Eu sei o quanto você lutou para conseguir fazer a prova. Não é o perfil da Abercrombie, porque já passou dos 29 anos, já faz um tempo. Faz um bom mas tempo, mesmo tá? assim é um atleta. Mas é um atleta, terminou Parabéns, aí mano. 3 horas e 23. Cara. Que é isso? Eu fiz há 2 monstro. anos atrás a maratona de Boston e Monstro. queria, meu sonho, fazer esse pace aí. Alex, parabéns pela conquista, cara. Legal. A gente sabe Show. o quanto nós somos fã de você. Forte abraço, meu irmão. Aproveitando também, você falou do evento, o Danilo vai estar com o evento, nosso fórum Ibramerc, e todo mundo que acompanhar, que esteve conosco até agora, vai ver que aqui na descrição a Ju vai colocar um código de desconto de 20%, 21% em homenagem à edição 121. Estamos na edição 121 do Livecast, então todo mundo que entrar, o código vai ser Livecast 21. Livecast 21. 21% de desconto. Achei que você ia dar 121% de desconto. 121% de Você ia desconto ficou bom. pagar igual o cara que quer energia. Eu não sou do mercado de energia ainda pro cara pagar. Tá faltando Você uma graninha. não, ainda não dá para pagar. Ainda 121, o cara vai de graça e ainda ganha 20% de cashback. Aí não dá. É 21% de desconto no Fórum Ibramerc. E nós vamos ter lá uma trilha de marketing, trilhas de mercado. O Danilo vai estar lá com a gente, mais uma galera. A gente vai colocar o link do evento também. Você está convidado a participar. Tá convidado a participar, tá lá com 21% de desconto. A Ju vai colocar o cupom e o site do evento aqui. Todo mundo que comprar, então, 21% de desconto. Se não der certo o desconto, pode cobrar com o Lúcio aqui. Me acha no LinkedIn Lúcio Mancini ou no Instagram, @Lúcio Mancini também. Já fiz um jabá também. Tá bom, já tá tudo ali, já tá aqui. Toda a promoção aqui e um abraço pro Alex, os recados que eu tinha para dar aqui. Mas, Danilo, conta um pouco. Você tem um conceito interessante aqui, que é os pequenos passos, né? É isso. Muitas vezes a gente não valoriza os pequenos começos, né? Porque para você construir algo grande, em algum momento você passou por essa jornada de construção, sabe? É isso. E eu vejo que muitas pessoas não começam o negócio porque não topam muitas vezes passar por esses, não entendem que em algum momento a Amazon, a Microsoft, a Apple, o Facebook, todas as empresas passaram por algum momento pequenas empresas. Com certeza. Né? Então passam por esse processo de pequenos começos, sabe? E eu acho que valorizar muito essa etapa, entender que esse momento aqui de construção, ele é fundamental, né? Queria que você falasse um pouco de como é que essa questão de valorizar esses pequenos começos, que é algo que eu gosto muito. É super importante. Eu vou até pegar o Alex, que terminou a maratona. Numa vida passada, eu já fui triatleta. E você imagina, eu fazia triatlon off-road, e aí você nada, depois você pedala, depois você ainda tem que correr. Cara, chega no final, você tá morto. Coisa pra louco, né? Coisa pra louco, né? Coisa pra louco. Só que chega no final, você começa, cara, tem que correr 8 quilômetros. Mas eu tô cansado, eu tô 4 horas nessa prova. Caraca, o que eu vou fazer? E aí você começa a olhar assim, cara, não vou correr os 8 quilômetros, eu vou até aquela árvore. Aí você começa. Aí chega na árvore, assim, puta, vou até aquela curva. Aí você vai até... E aí você vai se colocando pequenos objetivos, né? Porque isso vai facilitando, e isso, assim, eu tô ilustrando dessa forma, mas isso tem base científica, né? Então, a neurociência, a ciência comportamental, ela tem um conceito chamado de chunking, ou fatiamento, né? Que é na hora que você se depara com algo muito grande, isso dá muito medo. Então, o que você faz? Você fatia em coisas menores. Uhum. Porque você imagina, né? Eu tenho muita coisa na cabeça, quero um dia escrever um livro, né? Cara, se eu botar no meu to-do, né? na minha lista, escrever um livro, tô ferrado. Eu nunca vou sair. Porque na hora que você pensa em escrever um livro, qual que é o tema? Quanto que vai ser? Quem que vai ser meu editor? Onde é que eu vou lançar? Né? Você fala, cara, você não vai fazer um livro. Aí, isso assim, eu tô falando assim, é ao vivo. Tô realmente pensando, como é que eu faço? Qual que é o tema que eu me interesso? Então, aí eu tô falando, né, eu mesmo, construção de riqueza da sociedade como um todo. Como é que a gente, sei lá, desde caçador-coletor até chegar hoje. Cara, eu simplesmente vou começando a pesquisar e vou escrevendo coisas pequenas. Olha, teve aqui quando a gente começou a plantar, agricultura. Legal, consegui fazer E como é que eu posso começar pequeno hoje?
um post. LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn, né, divulgo algumas coisas. Eu boto lá. E aí as 5 linhas que eu estou pensando, que um dia vão se tornar um livro, mas ela é um post. Aí depois tem outro post, aí eu começo a conversar com alguém, eu falo assim, olha, dá para fazer um artigo, não é um post, é um artigozinho de LinkedIn que vai dar umas 500 palavras, legal. E aí você fala, olha, poxa, mas isso aqui, alguém leu meu artigo e viu que fulano também escreve isso. Deixa eu bater um papo com esse... manda uma mensagem, não precisa nem ligar, eu gosto muito de ligar, mas não precisa nem ligar, manda uma mensagem. Fulano, você viu? Pô, acho interessante, vamos bater um papo de meia horinha, tomar um café? E aí, o que parecia ser muito distante, que é escrever um livro sobre um tema, começa a ser construído sem que a gente sem que a gente veja, né? Aí diz, né? Eu gosto muito de frases, né? Então, dizem que Einstein, né, apocrifamente falou que, né, são as 2 piores coisas, as coisas mais perigosas do mundo, né? Que é a bomba atômica e juros compostos, né? Então, juros compostos é isso, né? 1% por dia, você vai chegar lá na frente, cara, aí é o famoso exponencial. E é isso, às vezes é um pouquinho por dia. Então, e aí agora, por que eu falo dos pequenos passos? O que eu falei aqui até agora? Não é ciência da NASA fazer uma experiência, atender um bom cliente. É só você conversar com o seu cliente, conversar com o amiguinho do lado. Começa falando com o seu cliente. Pega um cliente. Fulano, não precisa ter medo. Você que acabou de ser atendido aqui. O que você achou? Gostei, não gostei. Tá bom, ele não vai querer me falar. Uma coisa que o Lúcio falou que eu achei super legal, que eu já fiz na física, que é cliente oculto. Né? Eu já fui avaliar hotel como cliente oculto. Eu já comprei paleteria mexicana na época como cliente oculto. E quando você vai como, né, uma audiência oculta num evento do Lúcio, você pode chegar para ele, e aí, o que você está achando? Pronto. Você já começa a ter informação nova. E aí você começa, puta, ele gostou da caneta, cara. Olha só. Que a gente achava que não serve para nada. Entendeu? Né? Sim. Que na hora que você vai ver o orçamento de evento, a primeira coisa, põe um brinde qualquer aí, porque ninguém deu. Não, o cara gostou da caneta. Pô, você gostou? Pô, achei legal pra caramba, porque essa caneta aqui, ela tem um apoio que você põe no celular e aí você consegue ficar vendo no café da manhã. Pronto. E aí você começa, e aí você vai vindo. Então, e aí você vai construindo. Né? E aí você tem que ter uma forma de você botar isso tudo, empacotar, e aí você vai construindo em cima. Então, quando eu falo muito disso, dos pequenos passos, do teste, né? Cara, você não precisa fazer nada perfeito, começa. E aí você vai pegar agora, não é só jogar para o mundo, não é, né? O pessoal do Vale do Silício tem uma expressão que é spray and pray, né? Que é joga e reza para ver o que acontece. Não, é joga e ouve. O que aconteceu? Opa, aprendi um negócio novo. Aí você vai iterando. E aí o pequenininho vai chegando lá em cima. O que vocês falam quando eu entro na sala do evento? Vai começar a dar pau. No rádio ele começa assim, ó. Acho que começou a hora do BO aí, vai dar BO. Não, porque eu sou aquele cara... Não, e ele tenta entrar escondido, Mas aí é um outro lado, é outra lei. É a lei do Murphy. Eu entro no evento e a primeira coisa que eu faço, eu vou ver... Eu tenho um aplicativo de... Decibelímetro, exato. Para ver se o som tá na altura. Aí eu vejo em vários lugares do auditório se tá batendo entre 75 e 80 decibéis, que é algo gostoso de se ouvir no evento. Então eu fico passeando pelo evento, testando. Aí normalmente eu recebo um WhatsApp. E aí esse WhatsApp vira um momento de movimentação, para ser gentil com a galera. Aí, normal. Eu falei para colocar no evento, a gente tem termômetros instalados em alguns lugares da sala, escondidos. Então são termômetros que eu coloco para ver qual que está a temperatura do ar-condicionado em vários lugares da sala. A galera tem que anotar no checklist. E tem que anotar no checklist quanto que tem tal hora. De hora em hora a gente passa pelos termômetros medindo. Aí eu vou lá, cadê o termômetro daqui? Cadê? Tá aí? Cadê outro termômetro daqui? Qual que é a largura do corredor? Quanto espaço tem entre as cadeiras? Então eu já chego, faço o meu checklist mental lá, e aí o pessoal começa, pô, o Henrique já... Mas é natural, porque no fundo, até trazendo um pouco do que você estava falando, existe uma inverdade, porque no fundo, o Henrique é isso, né? No começo, quando você entende que no fundo a gente está tudo ali por um bem maior e a pessoa não está criticando a pessoa, né? O que você faz não é você exatamente, isso é um passo de maturidade importante até para o cliente, né? Porque se é difícil ouvir feedback do seu chefe, imagina do seu cliente. Mas no fundo tem um lado de que assim, a gente está tão apegado ao que a gente criou que a gente não quer mudar. Então a gente não quer ouvir, porque vai que o cara fala que quer mudar.
É isso. No fundo é um pouco disso, sabe? Com certeza. Então, putz, eu vou falar e putz, aí eu ouvi o primeiro, aí o cara fala um negócio e fala, mas é um só, tem que fazer uma amostra maior. E aí você fica reativo. Mas no fundo existe um paradigma dentro da gente que a gente não quer. A gente não quer o novo é sempre difícil e tal. Né? A gente até fez um post esses dias sobre isso, lá no Instagram da Live, sobre a dificuldade de lidar com a coisa nova, a novidade, né? E no fundo é isso, porque tá tudo mudando o tempo todo e a gente não quer, a gente não quer remodelar o nosso produto para tudo, né? A gente está dando exemplo de eventos, né? Mas tem várias coisas em eventos que pareciam eternas, que, cara, vão caindo por terra ano após ano. E se você não escutar e ficar apegado ao modelo que você faz, a chance de esvaziar é muito grande. Isso. Aconteceu num evento nosso, há uns 3, 4 eventos atrás, que eu entrei e tem um negócio chamado house em evento, que é onde fica a equipe técnica de luz, áudio, microfone e tal. E os caras gostam de espaço. Aí eu olhei, olhei ali, entre a cadeira e a parede do fundo do auditório, tava um espaço grande assim, sabe? E eu olhei o corredor que passava à frente da house, pessoas, né? super apertadinho. Aí eu olhei e falei, poxa, por trás tá mais espaçoso. Tem 1000 pessoas no evento e 6 técnicos. Os técnicos estão tranquilos, os técnicos estão apertados. Aí eu cheguei pro Lúcio, era um domingo à noite. Falei, vem cá, temos que arrastar tudo isso para trás. Quando eu falei isso, os técnicos arregalaram os olhos, porque, cara, imagina quanto cabeamento já era aquele horário que já tá tudo pronto. Assim, já tá tudo. Não é um horário. Não. Pode puxar tudo, cola essas cadeiras aqui, pode puxar tudo para trás. É um caos, mas, cara, tô nem aí, esse negócio tem que estar pronto. Sim. Mas a gente tem essa preocupação em entender que esses detalhes fazem toda a diferença. E você tocou num assunto, Henrique, que é muito importante, por isso que eu gosto muito dessa coisa dos pequenos passos. Tá? Ele é muito mais abrangente do que parece, mas porque a gente pode cair no lugar de que, quando eu tiver a tecnologia e o sistema, eu vou fazer. Vou pegar o exemplo do termômetro, porque é um ótimo exemplo. Então eu vou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou instalar sensores por todo lugar do evento para mandar, né, sem fio, automaticamente a leitura da temperatura para uma central que vai controlar os ar-condicionados nos pontos. Mas enquanto eu não tiver isso, eu não vou medir a temperatura. E aí passa a virar uma muleta de que eu não vou melhorar porque não tem. E aí vira o ovo e a galinha. Aí você nunca melhora. Quando, na verdade, nada mais é do que você vai na farmácia, compra 20 termômetros, coloca nos lugares que você quer e você fala para fulano, a cada uma hora você vem aqui e me manda um WhatsApp com a temperatura. Acabou. Resolveu. Então, a gente... assim, eu vejo isso no mundo corporativo demais. Assim, a gente usa a tecnologia ou a falta dela, do sistema, como muleta. E aí não tem outra palavra mesmo, muleta. Porque um processo simples resolve. Sim. Eu não vou falar do Excel, mas às vezes uma lista, um processo simples, um workflow do Microsoft, coisa simples, funciona. Um Forms. Papel de pão marcando o horário. E isso. São coisas que você está num evento com uma sala com 2.000 pessoas. Aí esse pessoal sai para o coffee break, sai da sala. Quando volta, a sala está congelando. Está congelando. Aí, normalmente, mulheres reclamam mais, né? O evento é sempre gelado e tal. Regula. E depois regula de novo. E vai mudando, e vai ajustando. Mas eu acho que essa preocupação, isso faz a diferença. Sabe? Por mais que o cliente não perceba, faz toda a diferença, né? Ele não percebe quando funciona. É isso. Se tiver frio, ele vai perceber. Né? Quando eu estava na faculdade, eu fui da empresa Júnior e eu trabalhava com qualidade. Você imagina, qualidade, era ISO, prêmio de qualidade. E a gente tinha uma frase que ficou também comigo, isso tem mais de 20 anos, que é: a qualidade ela só é percebida quando falta. Porque aí as pessoas vão começar a reclamar. Se vai tudo bem, lindo. Né? O que eu mais gosto, na época eu gostava de ouvir, era quando ninguém está falando nada, porque está tudo funcionando. Quando começa a dar pau, aí volta energia, volta telecom, tudo isso. Se está tudo funcionando muito bem, eu quero esse estado. Eu não quero o estado de que o cliente perceba que eu estou lá. Não, porque quando ele percebe... Então, é não deixar a gente pensar que vou fazer um dia, ou não, é grande, né? Então dá trabalho. Não, começa pequeno. E começa pequeno mesmo que ninguém veja, porque você vai começar a ver que o fulano... Às vezes é isso, você está fazendo aqui, aí um fala com o outro assim, você viu? Primeiro evento que eu venho que a temperatura está boa. Outro dia eu ouvi um toque desse, assim, um evento que eu organizei ano passado.
Um palestrante falou para mim, eu perguntei para o palestrante, o nome era Tomás. Aí eu convidando, tal, ligando, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é Thomas ou Tomás? Ele falou assim, cara, ninguém nunca me perguntou isso na vida. Eu falei assim, tá bom, então me fala. Não, sou Tomás. Tá ótimo. Botei lá na ficha de palco. Tomás, com acento gigante. Sim. Para host poder chamar Tomás. Então, esse detalhezinho que ninguém pensa, ninguém pode achar que faz uma grande diferença, e aí você vai. Aí, de novo, juros compostos, né? É um pouquinho. Exato. A gente tem esse cuidado também, por exemplo, com o nome de patrocinador. Perfeito. Tem uma Escreve empresa de que forma- patrocina a gente, por exemplo, chama Bernhoff. Mas você precisa de um curso, né? Não é Aí tão fácil. você pega um abraço pro Um abraço pro Brunão da Bernhoff. Bernhoff. Mas quando você pega a sua empresa, Bruno, a gente, para escrever, muitas vezes o nosso mestre de cerimônia que vai apresentar o nome do patrocinador, ele diz, um abraço para a Microsoft, para não sei quem, tudo ele sabe o nome. Mas aí quando olha cara, não pode. Então a gente tem que escrever bonitinho lá. Escreve sabe? do jeito que fala. É isso aí. né? É isso Então aí. são cuidados que a gente tem e a É gente isso. treina. É isso. Ó, fala o nome dessa empresa aqui. Não. Fala, isso, é assim que se fala. É isso. São cuidados que a gente, É se isso. não tiver, pisa na bola, né? É isso. E isso tudo é experiência. Acho que e uma coisa que eu tava, né, que eu anotei no papel quando eu estava vindo para cá, eu estava assim, qual que é o conceito de experiência do cliente? Porque a gente está falando aqui um monte, mas o que é isso? O que é o conceito, né? Que eu gosto de um conceito super simples, que é toda interação que uma pessoa, não necessariamente cliente ainda, né, mas que uma pessoa tem com a sua marca. E não é com você, não é com o Lúcio, é com a marca. Porque na hora que tá lá no Instagram da live, é experiência. Na hora que tá tô com um problema na minha matrícula, é experiência. Na hora que essa pessoa for mandar o link da inscrição do curso do MBA, da pós de inteligência de mercado, que eu já recomendei para uma funcionária minha uma vez, de vocês, mandei. Cara, imagina se chegar lá o link tá quebrado. Sim. Então, Ou a imagem que vai aparecer Pronto. ali no WhatsApp tá distorcida, distorcida. e não coloca o logo direito. é isso. Então, é esse cuidado, É. né? É esse conceito de excelência, né? Tem um conceito grego chamado arete, que é isso, que é qualidade em tudo que você faz. E não importa. E pode ser o metalúrgico, pode ser o serralheiro, e pode ser o maior CEO de empresa. Na hora que ele tiver intenção em botar a intenção correta, a qualidade naquilo que ele está fazendo, vai sair bem, vai sair bom. Então, assim, a intenção correta vai fazer com que a coisa seja bem. Danilo, a gente está chegando no momento final aqui da nossa entrevista, o papo voou. Você citou uma frase bacana, mas eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que te marcou e você carrega contigo até hoje, sabe? Que é algo que você sempre lembra, ou quando você está no momento de dificuldade, ou quando alguma coisa precisa ali de um empurrão, né? De um empurrão e você guarda contigo. Posso ser duas? Pode. Tá bom. A primeira tem a ver mais com o mundo profissional, mas que ela traz uma reflexão muito grande, né? Que é uma frase de um grande publicitário chamado David Ogilvy, que ele fala o seguinte, né? As pessoas não pensam o que elas sentem, elas não falam o que elas pensam e elas não fazem o que elas falam. Ou seja, se eu for... Aí volta a história lá do cliente. Se eu quiser ou entender qual que é, né, o desejo, o que meu cliente quer, se eu perguntar para ele, ele vai me falar. Muitas vezes o que ele me fala não é o que ele está pensando de verdade. Lembra do subtexto. E muitas vezes ele nem sabe o que ele está falando. Então isso para mim me põe numa sandália da humildade, que é, cara, não adianta eu assumir nada, eu tenho que ir lá conversar com ele. Às vezes não é nem conversar, eu tenho que acompanhar ele. Olha, deixa eu ver como é que você está fazendo. Como é que você compra? Como é que você me acessa? Porque aí você vai vendo as coisas. Então essa é uma, né, que eu gosto muito e uso muito, né? E tem uma outra que essa é muito mais pessoal, né? Essa, eu não sou uma pessoa religiosa, mas existe uma oração chamada Prece da Serenidade, né? Que ela, inclusive, lembra os estoicos e tudo mais, que ela fala o seguinte: Deus, né? E aí a divindade que você quiser, Deus, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso mudar e sabedoria para diferenciar uma da outra. E isso, cara, dá uma paz, porque tem hora que você vai ficar dando murro em ponta de faca e fala assim, cara, não adianta, não vou mudar isso. Então, solta. Forte do seu controle, né? É isso, sai do meu controle, solta. O que eu posso mudar, eu vou perseguir. O que eu não puder, gente, deixa eu abraçar, aí é problema do outro.
E aí eu vou... Então, escolher as batalhas, sabe? Uhum. Então, isso é uma frase que me acompanha muito também. Muito legal, porque quando você fala até de sabedoria para saber discernir, é difícil, né? Porque tem coisas que você acha que tem controle e de fato não tem e deixa seguir, né? É isso. E um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira, se você lembrar quem foi que te deu esse conselho, que você guarda contigo? Eu tenho, sim. Eu lembro que foi um antigo chefe meu, Rogério Jorge. Ele falou para mim assim, ele era meu chefe e meu mentor ao mesmo tempo, né? Então, ele um dia me falou assim, Danilo, sempre tem um plano. E aí eu falei, mas como assim plano? Eu falei, cara, do ponto de vista profissional, você tem que saber para onde você está caminhando, né? Porque pode dar tudo errado. Você pode ter um plano e dar super errado. Mas o fato de você ter um norte vai te fazer andar e vai te fazer tentar o máximo para conseguir concluir aquele plano. Uhum. Mesmo se der errado, você evoluiu, né? E mesmo para a vida pessoal, eu levo essa coisa do que eu quero, né? Todo mundo fala, eu quero me exercitar mais, eu quero ser mais saudável, eu quero, né, comer melhor, eu quero, né, sair com meus amigos. E aí é muito fácil falar isso e aí chegar no dia assim, vou ficar no sofá, Netflix, e aí é o chocolate, e aí de novo os pequenos passos, né? Então o plano eu quero, né? Eu tenho um filho agora de 1 mês e meio, né? Acabou de nascer. Parabéns. Parabéns. Então assim, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu quero... Como é que é o nome dele? Henrique. Oh, Seu xará. que nome, meu xará. Um beijo pro Henrique. Voltou à moda o nome. É. Virou nome de criança de novo. Não é? Segundo, beijo pro Henrique, da Rafael e da Giovana também, que estiver comigo esse final de semana. Beijão pro outro Henrique. Então, eu botei na minha cabeça que eu quero passar mais tempo com meu filho, né? Ver o crescimento dele. Agora, falar é fácil. Como é que eu vou botar isso no meu dia a dia, na minha rotina? E aí, isso é o plano. Então, como é que eu pego esse plano e boto ele no meu dia a dia? E aí, vai dar errado? Algumas vezes vai dar. Vou viajar, não vou estar... Mas o meu plano é esse. Então, né, o Roger me falou, tem um plano. Então, desde então, o plano muda. Mas tem alguma coisa anotadinha ali. Você sabe que você falou que correu ou participou de triatlo, né? E eu tive a oportunidade de correr as 6 maiores maratonas do mundo. Ó, que legal. Sabe, eu concluí lá o circuito das majors e tal. E tem uma coisa que eu aprendi, acho que depois de uma 3ª, 4ª maratona, que eu odeio correr, cara. Mas eu odeio com força. Eu gosto de terminar. Ai. O processo de você ficar... Eu não fiz só igual a Alex, que faz em 3 horas. Eu faço em 4. Mas ficar dói mais, 4 horas... Quanto mais demora mais. E ficar 4 horas ali amassando o asfalto, assim, é uma coisa insuportável. Eu odeio correr. E as pessoas chegam para mim, Henrique, sabe por que eu não corro? Porque dói. Eu falei, o meu também dói. É claro. Mas meu pé, o meu dá bolha em tudo. Mas não sei o que dói, ou não sei o que. Não, o meu também dói. Mas as costas, dói as costas. Então, o que eu gosto é de terminar, sabe? Ficar com aquele sentimento de ter o plano e você conquistar ali, sabe? Terminar, isso eu gosto. Amo entregar o plano, mas eu preciso dessa meta. E você falou de dividir e eu fazia isso também. Eu dividi uma maratona em 4 provas de 10 quilômetros. Falei, esquece os 42. Então, a primeira coisa, eu vou fazer 10K. É isso. Depois vou fazer 10K. Depois vou fazer mais 10. Quando chegar no 40, aí os dois... Aí eu dou vai, né? Aí Deus solta o freio. Aí chegou nos 40, cara, Deus me arrasta no final ali. Porque eu cheguei até aqui, mas o meu plano era fazer 4 provas de 10. Eu dividia e eu colocava no relógio a volta a cada 10 quilômetros. Então eu esquecia que tinha o que tinha pela frente, sabe? Porque se você começar a falar, puta que ladeira, vou ficar 4 horas correndo, você já para. Exato, você nem sai do lugar, né? Nem sai do lugar. Você nem sai pra treinar. Então você imagina um longão no final de semana, o longão treinando 35 quilômetros. Cara, você nem sai de casa, né? Nem sai de casa. Você nem sai de casa. Então, assim, essa coisa do pequenos passos, ele é uma técnica, mas ele é quase filosófico, assim, cara, começa. Né? Nada grande foi construído grande, começa pequeno, né? Então, aí a gente vai evoluindo, como tudo na vida, né? Legal. E qual competência que você acha que todo mundo deveria ou dominar ou buscar dominar? Eu não falei disso aqui até agora, mas eu percebi isso na minha vida, que foi uma das maiores coisas que eu aprendi a fazer, foi contar história. Tá bom. Foi saber... E aí eu aprendi isso contando a minha própria história, né? Como eu falei, contei para vocês aqui, assim, eu já tive alta, tive baixa, então você vai... E aí depois eu fui testando nos outros, né? Como é que eu conto a história para o meu chefe? Como é que eu conto a história para o meu cliente? Então, pegar a história. Quem que é o protagonista? O que esse cara quer fazer na vida? Qual que é o obstáculo que ele vai ter? O que ele quer atingir no final? Qual que é o desejo?
E como é que você transforma isso de uma maneira que você envolva o outro lado é a coisa mais poderosa que existe no mundo, né? Então, assim, eu posso coagir, eu posso ser o chefe, eu tenho, né, tem o crachá, tem tudo, mas nada disso a pessoa vai estar comigo de verdade. Com a história ela vai. Porque ela vem comigo e entra, né, e entra no meu barco de corpo e alma. Então, contar história, né? A gente chama de storytelling, contação de história. Isso, eu diria que talvez é o maior superpoder que alguém pode ter e, de novo, está ao alcance de qualquer um. É a maior coisa que... Porque se aplica a qualquer coisa. É numa venda, é numa apresentação, é no palco, é no ônibus. Como é que você convence alguém a correr uma maratona com você? É isso, é a história. Como é que você vai? Você vai contar das dores ou você vai contar do prazer, da endorfina que você sente no final da prova? Uhum. E escolher como você conta. Isso faz toda a diferença. E como saber o que é uma boa história? Porque normalmente para você... é algo que faz sentido na sua cabeça, você tem ali as suas motivações, muitas vezes internas ali, que é difícil você tangibilizar, e você saber o que é uma boa história do que... Porque você não enxerga isso muitas vezes, Não, né? não enxerga. Concordo. É difícil, né? Super. Como que eu sei o que é uma boa história para se contar? Uma boa história, ela transcende o racional. Tá, O que eu quero dizer com isso? Toda história ela vai te fazer sentir alguma coisa. tá bom. Ou você vai rir, ou você vai chorar, ou você vai sentir raiva, ou você vai sentir feliz. Tudo isso são indicações de que você ultrapassou a barreira do racional e você conseguiu chegar na parte emocional da pessoa. E, na verdade, a emoção é que vai colar. A gente só está aqui por conta das emoções, né? Qualquer aspirações, expectativas, a ideia do futuro, senão vira transacional. Então, como é que você sai do transacional, que é meramente racional, comprar um pão na padaria, para eu comprar o melhor, eu sair da minha casa e ir na padaria que vende o melhor croissant de São Paulo. Eu vou lá, eu saio de casa para pegar meu carro, porque eu quero sentir aquele pão específico, né, desmanchando na minha boca quando eu passo manteiga. Isso é uma história. Cara, é um pão, é um croissant, mas é uma história. Me faz sentir alguma coisa. Claro, eu sou diferente do Henrique, do Lúcio, mas emoções, elas são universais. Então, raiva, provavelmente o que me dá raiva vai te dar raiva. Nem tudo, mas provavelmente. O que me deixa feliz vai te deixar feliz. Então, como é que eu pego uma história e me faz assim, a primeira dica, né? Como é que eu me sentiria feliz ou triste nessa história? Depende do que eu quero contar. Mais ou menos isso. A pessoa que está do outro lado, ela parece comigo ou não? Ou ela é muito diferente? Parece comigo. Então provavelmente se eu sentiria isso, eu também sentiria. Então deixa eu ir com essa emoção. Ela é muito diferente. Imagina eu contar uma história para uma criança japonesa lá do Japão. Cara, referência totalmente diferente. Então o que eu consigo achar de meio termo? Humor, talvez. Então, como é que eu transformo alguma coisa engraçada para que eu consiga conectar? Então é isso, eu diria que, assim, sem entrar muito em divagação, em conceito, mas basicamente, histórias boas são histórias que conectam com as emoções. Sentimento, né? É isso. Há uma confusão muito grande nesse conceito do TED Talks, né, que o Henrique que me ensinou isso, das histórias, mas é que às vezes a gente confunde história com a sua história, né? Com certeza. Não necessariamente para contar história você precisa falar de você. Você pode contar a história eterna. Os bons contadores de histórias são os caras que são capazes de contar a história dos outros, né? Perfeito. Legal, para a gente terminar. E algo que você acreditou que era uma verdade absoluta e ao longo do tempo sua opinião mudou? É legal porque acho que essa pergunta que volta ao início da história que eu comecei contando aqui, né? Eu acreditava que o melhor argumento, o argumento mais racional vencia. E não. Descobri na marra que não é verdade, né? Não é a melhor planilha, não é o melhor argumento, não é a coisa mais lógica, nem sempre o melhor produto vence. Vence aquele que conecta, aquele que tem uma melhor experiência, aquele que conta uma melhor história. E envolve. E isso eu aprendi na marra, né? Foi difícil. Danilo, para a gente encerrar de verdade. Eu falei Quase na uma hora que eu terminei de falar. A Juliana e a Pamela separaram um presente para você. Vamos ver o que elas aprontaram aqui para ti. Trouxeram aqui uma camiseta Live University e tal. Tá com o adesivinho da live também? Tá o adesivinho da live aí, o nosso logo. Ó, eu tenho ele tatuado, hein? Isso é skin in the game, né? Isso é skin the game. Isso é uma boa história, inclusive. Uma boa história. Danilo, quem quiser bater um papo contigo, continuar essa nossa conversa, ou encontra aonde, meu caro?
Me encontra no LinkedIn. Eu gosto muito dessa rede social, acho que é a única rede social que eu gosto de verdade. Consigo filtrar um pouco o ruído e é onde eu consigo concentrar e contar as minhas histórias, um pouco do que eu aprendi, às vezes a duras penas, e tenho tentado contar um pouco dessas histórias lá para envolver no LinkedIn. Legal. Então é só procurar lá por... Danilo Lima. Danilo, eu acho que eu não sigo você, cara. Então deixa eu vir aqui, ó. Danilo Lima. Tá aqui. Mas não é você. Esse aqui é careca. Não, cara, ainda não. Um dia. Qual que é você aqui? O terceiro. Aqui, ó. Aí, ó. Então, Danilo Lima, o terceiro aqui. Boa, já mandei a solicitação aqui. Galera que não... para não deixar dúvida, né, Ju? Você vai colocar aqui embaixo também no link a descrição direto para o LinkedIn do Danilo. Para fechar, definitivamente, eu quero uma indicação de uma música para a gente colocar aqui no nosso intervalo de aula. Legal. Entre os alunos, sabe aquele momento de coffee break, sei. Aquele momento de relaxamento, que toda vez que tocar aqui a gente vai lembrar do Danilo. Qual Nossa, essa... Acho que a música é muito de momentos, né? Mas acho que nos últimos tempos, uma música que tem me tocado de novo muito e emoção é a música Tocando em Frente, do Almir Sater. Tocando em Frente. Essa acho que não tá na playlist, não. É uma novidade. Acho que não, hein? Achei que você ia colocar, tá com um filho pequeno, aquela do tubarãozinho, sabe? Não, Baby Shark. Baby Shark. Mas tá com um mês ainda, né? É um mês ainda. Um mês a musiquinha é o choro. Isso aí vai evoluir até chegar o meu agora. Essa daqui? Essa aí. Seja assim. Carioca colocando música sertaneja. Tá vendo? Olha só, hein? Globalizado, hein? Na hora que ele falou assim, uma história algo que te dá raiva, não necessariamente me dá raiva, eu pensei no Vasco, mas eu não quis fazer a piada, deixei pro final. Provavelmente é uma coisa que tem gerado raiva. Isso, de raiva. Um abraço pro meu amigo P.O., que é o maior vascaíno que eu conheço. Esse é outro passarinho. Vai estar lá. Tá lá, firme e forte. Danilão, meu caro, obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado. Obrigado pela aula. Foi bom demais. Estará conosco. Não esqueçam, galera, deixem like, compartilham. E a gente já sabe que todo mundo já está careca de saber o que tem que fazer. Tem código de desconto aqui na descrição. Tem o LinkedIn do Danilo para vocês seguirem ele lá também e ouvir as histórias que ele conta. Danilão, obrigado. Muito forte abraço e até a próxima.